Fala galera, beleza? E aí, regra de 3 composta. Como é que tá aí os seus estudos em relação a esse item importantíssimo para as suas pretensões do Enem? Fique sabendo que apesar de ser um tema muito recorrente no Ensino Fundamental 2, talvez seja um dos conteúdos mais abordados na prova do Enem. Você está pronto para uma questão como essa? Você está afiado para uma questão como essa? Bom, meu nome é Glaucio Pitanga, sou seu professor de matemática e agora eu vou dar aqui um leve resumo de como a gente pode resolver questões de regra de 3. Vou utilizar como técnica a técnica do processo e produto, onde você, após ler a questão, você vai identificar qual é o objetivo do problema. Você vai chamar isso de produto. E quais são os personagens que te levam a alcançar esse objetivo? Você vai chamar isso de processo. A questão é essa, galera. Vamos lá. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diárias. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando agora 4 horas por dia? Então, se você observar, lendo aqui a questão de novo, você tem como personagens os guindastes, a quantidade de caixas, o número de dias trabalhados e o número de horas diárias trabalhadas. Bom, a gente pode levar em consideração que a quantidade de horas trabalhadas por dia, a quantidade de dias e o número de guindastes sejam elementos, sejam processos que vão me levar à produção, no caso, ao carregamento dessas caixas. Então, o meu objetivo final, o meu produto, seria o carregamento dessas caixas. Ao passo que, para eu carregar essas caixas, eu preciso de um tempo, de horas por dias trabalhadas e quantidade de dias trabalhadas, e eu preciso de uma quantidade de guindastes. Então, nessa solução, eu vou indicar como produto a quantidade de caixas e os demais elementos do problema como sendo processo. Então, dá uma olhada aqui no meu quadro. Eu já fiz com vocês aqui uma tabelinha onde eu indiquei a quantidade de guindastes, a quantidade de dias, a quantidade de horas trabalhadas de dias por dia e a quantidade de caixas. Montei a mesma tabela que talvez você esteja acostumado na hora que você faz uma questão de regra de 3. A diferença é que com o uso da técnica do processo e produto, eu não preciso mais identificar quais são as grandezas diretamente proporcionais e quais são as grandezas inversamente proporcionais. Eu só preciso agora estabelecer quais são os personagens que indicam o processo e qual é o único personagem que indica o produto. Então, eu já na hora da minha leitura indiquei que os elementos que formam um processo são a quantidade de guindastes, a quantidade de dias e a quantidade trabalhadas de horas por dia. E tudo isso tem um objetivo: carregar caixas para um navio. Bom, muito bem. Existiu 2 momentos. Um momento em que, para eu carregar 180 caixas, eu precisaria de 10 guindastes durante 12 dias, trabalhando 5 horas diárias. E a pergunta do problema é: quantas caixas eu carregaria se eu tivesse 12 guindastes durante 15 dias, trabalhando durante 15 dias, estabelecendo um turno de 4 horas por dia? Então, já montei a tabela, mas sem me preocupar em estabelecer quem é direta, quem é inversamente proporcional, só separando quem é processo de produto. E agora, eu utilizo o famoso X-Men, ou seja, eu vou multiplicar todos os termos do processo e quando chegar na hora de alcançar a tabela do produto, eu faço o X.
Então eu multiplico todos os elementos do processo e quando chegar a hora de trabalhar com um produto, eu faço o X. Como é que isso fica em termos de uma equação? Eu vou multiplicar o 10 por 12 por 5 por X. Vou seguir o X-Men. 12 vezes 15 vezes 4 vezes 180. 12 vezes 15 vezes 4 vezes 180. Fiz o X, igualei e agora eu vou encontrar o valor da minha incógnita. Observa que eu posso cancelar esse 12 com esse 12. Observa ainda que eu posso simplificar 15 com 5, porque observa, né? Em última análise, se eu isolar o valor de x, eu vou ter 15 vezes 4 vezes 180, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, 5 vezes 10. Então, como eu falei, eu posso simplificar esse 15 com 5. 15 divididos por 5 é 3. Eu posso cortar esse zerinho com 10 e eu vou encontrar como resposta 18. Então, o valor de x vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 18, 12 vezes 18, encontro como valor de x 216. Ou seja, eu vou conseguir carregar, melhor dizendo, 216 caixas nessa nova situação, com 12 guindastes, trabalhando 15 dias durante 4 horas diárias. Esse processo se torna um pouco mais fácil do que você estabelecer condições de grandezas diretas ou inversamente proporcionais. Gostou do conteúdo? Quer saber um pouquinho mais? Então, vem com a gente, assina o ProEnem, seja um pró-aluno. Lembre-se que o seu objetivo é a aprovação, o nosso também. Tamo junto nessa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação e compartilhar para os seus amigos, beleza? Um forte abraço, valeu, tchauzinho!